Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Eles responderam: não. Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho. Nesta tarde de domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos como Igreja de Deus, povo de Deus, assembleia que busca a santidade, que busca um momento de oração, que nos voltamos para Deus. Queremos caminhar conforme os ensinamentos de Jesus. Por isso, viemos aqui nos abastecer da palavra que nos orienta, do Cristo que nos sustenta para encontrarmos a nossa força, a graça, a luz de Deus para prosseguir o nosso caminho. Então, somos homens e mulheres de fé, que acreditamos, que sentimos necessidade deste encontro com Deus, sentimos necessidade de experimentar Deus. E a igreja nos coloca, por este período, no tempo de preparar o nosso coração para celebrar o Natal do Senhor, tempo do Advento. E celebrar o Natal não é simplesmente comemorar mais um ano de vida de Jesus, comemorar que Ele está fazendo 2020 ou 2021 anos de idade. Celebrar o Natal é olhar para frente e olhar para trás. As 2 primeiras semanas do tempo do Advento faz com que olhemos para a segunda vinda do Senhor. Ele prometeu que Ele voltaria. E a partir da ascensão, a igreja clama: vem, Senhor Jesus. Então, o tempo do Advento é um tempo essencialmente também pascal, porque à luz da ressurreição,
da ascensão, nós dizemos: Maranatá, vem, Senhor Jesus. E esta semana que nós estamos começando hoje, e mais a semana seguinte, a igreja nos convida então a olhar para o Natal, olhar para trás, louvando e agradecendo Deus que cumpriu as promessas e enviou Jesus. Emanuel, Deus no meio de nós. Emanuel, Deus está conosco. O povo judeu, o judaísmo, não acredita, não reconheceu que Jesus é o Messias, é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o Verbo, a palavra, é Deus que quis morar no nosso meio e se encarnou para estar conosco. Eles não acreditam. Lá existe o Muro das Lamentações. E tem este nome, Muro das Lamentações, porque até hoje o judaísmo tem como seu lugar de oração o muro. E eles batem a testa no muro. E ali eles suplicam e lamentam: por que, Senhor? Até hoje, o Senhor ainda não cumpriu a promessa. Porque até hoje nós esperamos e o Messias não chega. Nós reconhecemos e acolhemos em Jesus o Deus que se fez carne. Então a liturgia de hoje tem uma temática, enquanto os 2 domingos passados, a temática era vigilância porque o Senhor virá. Conversão para estar preparado para acolhê-lo. E não estavam. Agora, quem o reconheceu na primeira vinda, a liturgia diz: alegrai-vos. São Paulo escreve, e é o tema da liturgia de hoje. Alegrai-vos. De novo, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está no meio de nós. E isso não é um anestésico para a gente fingir que não existe dor, que não existe sofrimento, que não existe tristeza, que não existe injustiça, que não existe uma situação caótica. Alegrai-vos Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Por isso o cristão é alegre, porque com Deus o homem é forte. Com Deus o homem é chamado a ser vitorioso, e será. E a grande vitória será sairmos ressuscitados da morte. Porque Jesus já garantiu também para aquele que nele crê a ressurreição. A primeira leitura do profeta Isaías chamamos de trito ou terceiro Isaías. Na verdade, Isaías não viveria mais de 150 anos, período que demorou o exílio da Babilônia. Mas este pensamento deste profeta, agora para um povo que já está de volta do exílio, onde eles foram animados pelo profeta a voltar e reconstruir a sua
vida, começam a experimentar de novo, novamente, mais uma vez, injustiça, infidelidade para com Deus e opressão de irmão para com irmão, sofrimento, desonestidade, fraudes. E o povo desanimando de novo, o profeta vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós podemos dizer sobre uma pessoa, sobre o profeta, sobre quem? O Espírito do Senhor está sobre este povo, sobre esta comunidade, sobre aqueles que dão o seu sim a Deus e tentam, se empenham em ser fiel a Deus e se empenham em caminhar conforme o direito e a justiça. Tentam ser humano, tentam ser fraterno. Então o profeta vai dizer: não podemos desanimar, não podemos entregar os pontos, não podemos cansar, não podemos desistir. Por quê? Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça. Como? Caindo do céu? Não. Acontecendo porque eu me empenho em viver a justiça. Eu me empenho em promover a justiça. Nós que acreditamos em Deus, não vamos praticar a injustiça, não vamos praticar a maldade, não vamos ter atitudes que não sejam fraternas para com o semelhante, para com o próximo, para com o irmão. E pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida, que acreditamos em Deus, o mundo vai ver a glória de Deus. Não é que a glória de Deus vai descer como um manto que nos cobre, é que eu vou fazer a glória de Deus acontecer. Nós vamos fazer com que Deus seja glorificado pelo estilo de vida que nós assumimos. Então a liturgia diz: alegrai-vos, porque nós não estamos andando a ermo, perdido para lá e para cá, desorientado, sem saber o que quer, seguindo a opinião da mídia. Não, eu sigo Deus, eu sigo a Bíblia, eu sigo o Evangelho, e a minha vida, com toda a adversidade, dor e sofrimento, câncer, pandemia, ela é alegre, ela é feliz, tem que ser, senão nós vamos mostrar o quê? De alegria e de esperança. Alegrai-vos no Senhor, a liturgia diz. Por quê? Porque nós estamos há 10 dias, 12 dias, de celebrar o maior acontecimento, depois desse, só a ressurreição. Deus nasce numa mulher, se faz homem e está conosco, não de uma maneira poética, carne e osso, tempo e lugar. 2000 anos atrás, em Belém, foi lá que tudo começou. Em Nazaré, o anúncio do anjo, em Belém, o nascimento, em Jerusalém, crucifixão e ressurreição. O que mais falta para o homem? Para o homem de fé, não falta nada. Por isso, em meio à dor, lá no hospital, internado, cheio de ferida, o cristão tem que dizer: eu sou feliz, eu me alegro no Senhor, porque eu tenho que fazer
a glória de Deus ser manifestada através da minha vida. Os fariseus, as autoridades do tempo de Jesus não queriam que Deus cumprisse as promessas. É mais oportuno para o homem continuar sendo desonesto, ladrão, corrupto, se Deus não interferir. E quando João começa a pregar, convertei-vos, mude de vida. E a sua vida era tão fiel, tão radical, na comunhão com os preceitos sagrados, que uma comissão é estabelecida pelos fariseus, composta de levitas e sacerdotes e autoridades, para fazer um questionário, interrogatório a João. E não era porque queriam se converter. A intenção era eliminá-lo, dependendo da resposta. E as três correntes de pensamento da época: o Messias chegará triunfal, ou um grande profeta surgirá no nosso meio, ou Elias, profeta do Antigo Testamento, iria reencarnar, iria voltar, porque ele foi arrebatado nos ares, e do mesmo jeito que ele foi, ele voltaria um dia. Então, quando chegam, primeira pergunta: és o Messias? Não. És Elias? Também não. És o profeta? Essas três perguntas. Você é o Salvador, o ungido de Deus? Não. Mas nós precisamos voltar para dar uma resposta para aqueles que estão nos pagando para vir aqui fazer essa pesquisa. O que você fala de você mesmo? O que João diz: eu sou um ruído. Ele não diz eu sou uma palavra. Por quê? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra encarnada, o verbo encarnado é Jesus. Não, a palavra é o conteúdo. Ele diz: eu sou as consoantes e vogais. Eu sou um sussurro, eu sou um barulho, eu sou um ruído, eu sou a voz que grita. Eu sou tão pequeno diante dele. Se vocês estão encantados e se confundindo, então tenham ciência de uma coisa: eu sou um fósforo diante deste sol. Eu não sou digno, de tão pequeno que eu sou, e de tão grande que ele será, que ele é, porque ele já está no nosso meio, vocês só não o conhecem. Eu não sou digno de chegar perto dele. Para desamarrar a sandália dele, eu teria que me aproximar dele e me curvar diante dele, mas eu não sou digno disso. O que é isso? Isso quer dizer, eu, você, todos nós, precisamos ser anunciadores de Jesus, com a máxima humildade possível, deixar transparecer a luz de Deus, que ela chega até nós, se é que chega. Como o sol reflete a sua luminosidade na lua, aquece a lua, e na hora da escuridão a lua brilha. Ela não brilha porque ela tem luz própria, ela brilha, ela clareia, porque a luz do sol chega até nós a partir dela. Assim tem que ser o cristão, assim é a liturgia de hoje, que você seja sinal da luz, sinal da alegria para o teu irmão,
para que você possa refletir a luz de Deus e com humildade, tendo consciência de que você é servo inútil. Eu sou servo inútil. Então a liturgia me convida, por que você batiza? Eu batizo dizendo convertei-vos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Eu não sou digno. E São Paulo vai dizer à sua comunidade de Tessalônica, porque uma comunidade que foi evangelizada muito às pressas, e ele tinha um cuidado, um carinho muito grande. Ele vai dizer, filhinhos, estejam sempre alegres, estai sempre alegres, rezai sem cessar, tenham o coração agradecido em todos os momentos, na alegria, no sofrimento, na doença, na pandemia, na guerra, na perseguição, na adversidade, na morte. Estejam sempre alegres. Mas como? Nós dizemos que não existe felicidade. Por quê? Porque nós confundimos felicidade com prazer, satisfação momentânea. A liturgia de hoje quer dizer felicidade existe. Eu brinco quando a pessoa chega de mim e fala, e daí infeliz, como é que está? Não existe infeliz. Infeliz é quem não tem Deus. Infeliz é quem é abandonado na desgraça do pecado, na morte eterna. Então, São Paulo vai dizer, sejam sempre alegres. Por pior que seja a circunstância, não é fazer de conta que não existe sofrimento, é ter certeza que para toda situação de sofrimento tem a vitória, porque você é chamado a ser vitorioso. A liturgia de hoje faz este convite, olhando para o presépio, olhando para a gruta de Belém, nós dizemos obrigado, Senhor. Essa luz que João diz no Evangelho, que São João escreve, ele veio para dar testemunho da luz, para que todos cheguem à fé. Ele não era a luz, ele mostrava a luz. Que estejamos com o nosso coração preparado e aberto para acolher esta luz de Deus, e que acolhendo Jesus, a treva do erro, do pecado, da tristeza, da morte não ofusque nunca a nossa alegria. Deus está conosco.